Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vocês sabem que o nosso canal não se prende apenas a um tema de colecionismo, né? Nós trabalhamos com material aqui, por exemplo, como quadrinhos, como rock, como filmes, como séries e também com literatura. E ainda mais, é mais legal, então, quando você fala de algum tema, de algum material, em que essas classificações se confundem, se misturam, né? Quando um livro vira filme, quando um filme vira história em quadrinho, quando um rock se transforma em filme. Nossa, a obra original já se superou, já extrapolou e já é uma coisa maior do que ela mesma. E isso não é tão raro como às vezes a gente pode parar para pensar. Existem muitas produções que começaram numa história em quadrinho, viraram um filme, viraram uma série, né? Ou às vezes viraram um tema de música de rock, né? Isso tudo acontece com muita frequência. Em alguns casos, isso é bem sucedido. Em outros casos, é moderadamente bem sucedido. E em outros casos, é uma tragédia. Isso acontece demais, mas demais mesmo. E às vezes, mesmo às vezes as coisas não funcionando bem, elas despertam uma curiosidade em quem assistiu e provoca com essa curiosidade a vontade de conhecer um pouco mais da obra. Normalmente é quando a coisa é bem sucedida, né? Um exemplo que eu cito muito nos meus papos tal é Blade Runner. Blade Runner é, sem dúvida nenhuma, um dos melhores filmes que eu vi na vida. Até hoje eu revejo Blade Runner. Ele já foi revisitado pelo próprio diretor várias vezes, criando novas versões do filme. Mas o filme original, lá exibido em 1982, continua sendo emblemático, extraordinário, absolutamente sensacional. Logicamente, como o filme era muito bom e eu sempre fui um fã de ficção científica, eu quis ler o livro que deu origem ao filme Blade Runner, né? Que é do Philip K. Dick. Philip K. Dick, que escreveu como é que é? Agora esqueci o título em inglês, que é sobre ovelhas elétricas. Ovelhas elétricas, os sonhos das ovelhas elétricas, enfim. Esse livro, eu fui ler o livro, claro que eu fui ler o livro, e o livro não me agradou. O livro você tem que ler meio que esquecendo do filme, porque a dinâmica do Blade Runner é completamente, acho que é Electric Ships Don't Dream, uma coisa assim. A dinâmica do filme é completamente diferente do livro. O livro foi basicamente uma inspiração para o diretor, que escreveu um roteiro completamente diferente do livro. Existem elementos que repercutem, né? Personagens do livro que existem no filme. Porém, a abordagem, o objetivo da obra se torna completamente outro. No livro do Philip K. Dick, existe uma preocupação muito maior com preservação, com uma visão apocalíptica do mundo, né? Com o fim de várias espécies. É um livro, inclusive, eu considero bem pessimista. É um livro pessimista, né? Com relação ao futuro da humanidade. Eu acho que é um dos primeiros romances chamados, que hoje em dia tem essa classificação, distópicos, né? Que falam de um futuro negro para a humanidade, para o planeta Terra, etc. O Blade Runner mostra isso, o filme Blade Runner mostra isso como pano de fundo. Pano de fundo. Mas a história que ele conta é um romance policial, com romance, que envolve aquela questão da ligação entre seres humanos que têm suas diferenças, né? E é muito legal. Mas a abordagem o enfoque é completamente do filme original. Para variar, eu dei aquela desviada no assunto que eu me propus a gravar o vídeo. Mas uma coisa acaba levando a outra, tá? Se eu falar de Blade Runner, eu posso vir daqui a falar da continuação, né? Blade Runner 2045,
tem muita coisa que pode ser falada em relação ao mesmo tempo. Também me ocorreu o filme Vampiros do Espaço, se eu não me engano, é Vampiros do Espaço. Não, é Força Sinistra, desculpa. Força Sinistra é um filme muito bom, lá do iniciozinho dos anos 80, tal, que ainda é emblemático, na minha opinião, mas que é baseado num livro chamado Vampiros do Espaço, que é bem interessante também. Porém, abordagens diferentes, mas tem um pouco mais de semelhanças, tá? E é muito interessante porque ele fala de uma certa qualidade do ser humano que é meio que de secar outro ser humano. Se um ser humano tem uma energia muito grande, é uma pessoa mais efusiva, mais energética, mais dinâmica, e se ficar perto de uma pessoa que é meio para baixo, meio carente, meio sofrida, ela acaba consumindo as energias da outra pessoa, meio que num processo vampiresco. Eu achei essa abordagem muito interessante, que o livro dá mais um enfoque a isso do que o filme. Agora eu vou entrar no filme que realmente eu queria comentar com vocês, no filme e no livro, porque esse vídeo aqui faz sempre essa comparação. Comecei com Blade Runner, falei de Vampiros do Espaço, mas o que eu quero falar mesmo é de um filme esquisitíssimo, um filme que eu confesso a vocês, eu só gostei um pouquinho do filme porque tinha a Scarlett Johansson, que sem dúvida nenhuma é uma das atrizes mais bonitas do cinema, já entrou para a galeria das atrizes mais bonitas do cinema, a Scarlett Johansson, que é a famosa Viúva Negra, dos Vingadores, mas ela fez já, nossa, vários filmes, e todos eles, além de ser muito bonita, com muito talento também, uma coisa a gente tem que destacar, porque senão fica sempre esse preconceito eterno de que a mulher bonita não é talentosa e ela vive da beleza dela. Não é verdade, em diversos casos, inclusive Scarlett Johansson, que é uma excelente atriz mesmo, E ela fez um filme que eu fui assistir, confesso a vocês, que eu vi que era um filme de ficção científica, que tinha uma pegada de ficção científica e que ela aparecia, que ela era a protagonista. E, inclusive, ela tinha umas cenas de nudez da Scarlett Johansson. Tudo isso aí me convidou a ver o filme, logicamente, Poxa, não custa nada você ver um bom filme de ficção científica e ainda ver a Scarlett Johansson, sem roupa ou com pouca roupa, É o bônus, é o brinde, Enfim, eu fui ver o filme chamado Sob a Pele. Se eu não me engano, esse era o título em português, Sob a Pele. E confesso a vocês, inclusive eu convidei a minha esposa, um casal de amigos, nós fomos assistir esse filme. E muito pior do que eu, que ainda estava me distraindo um pouquinho, porque quando você tem uma bagagem boa de filmes de ficção científica, de histórias de ficção científica, você consegue aproveitar muito mais determinado estilo de filme do que outras pessoas. Mas eu confesso que o filme foi uma tremenda decepção, porque não deu para entender absolutamente nada. O diretor fez um roteiro baseado no livro Sob a Pele, que está aqui, vou mostrar logo para vocês, Sob a Pele, do Michael Faber. Michael Faber, Sob a Pele. Que ele conseguiu não mostrar absolutamente nada da obra original. Ele conseguiu fazer um filme muito fraco mesmo. Eu até tenho uma cópia dele salva, porque eu pretendo rever ele algumas vezes, para ver se eu consigo entender onde é que foi que ele errou aí naquele filme. Que eu acho que ele errou em quase tudo, Mas eu vou tentar identificar um pouquinho melhor depois de ler o livro, ver o filme, ou então fazer uma leitura próxima, assim, simultânea, E aí, mas o filme me deixou tão intrigado com aquilo ali, com aquele mistério maluco daquela moça extremamente bonita, mas que não tem emoções, que não demonstra absolutamente nada, que você percebe que ela é uma entidade extraterrestre, que ela é um ser de um outro lugar, que não é um ser humano aquilo ali, e que faz coisas estranhíssimas para sobreviver. Ela é claramente uma entidade de um outro planeta, de um outro universo, de um outro lugar qualquer, que faz o que ela precisa para sobreviver
no planeta Terra. Só que o filme não tem início e não tem fim. Ele fica ali naquela coisa ali, divagando sobre uma série de coisas esquisitas, estranhas, exóticas. Não resta dúvida que esse exotismo do filme me capturou um pouco, porque as soluções que o filme dá para a sobrevivência dessa entidade são bem interessantes, são bem estranhas, esquisitas, esotéricas, etc. Mas muito, muito sem sentido, porque ele não tem a menor preocupação em te explicar qualquer coisa em qualquer momento do filme. Ele vai jogando uma sequência de atitudes, de ações, de momentos em que a personagem vai tocando a história sem te dar nenhuma substância, nenhum elemento propriamente científico. Aí é que eu digo, é perigoso quando você chama de ficção científica um filme que acaba virando um filme fabuloso, um filme fantástico, um filme de fábula. Vira uma fábula. Porque a fábula nunca teve a preocupação de te dar explicações de por que o lobo mau comeu a vovó por inteira, e depois o caçador foi lá, abriu a barriga dele e a vovó saiu inteira. Fábula é fábula. Fábula não tem nenhuma conexão com a realidade. Não precisa ter, não deve ter para um filme de ficção científica, né? Ele precisa ter essa preocupação. E aí eu fiquei tão curioso que eu fui atrás do livro e achei o livro. Um pouco depois de ver o filme, eu achei o livro do Michel. Eu falei Michael, né? Eu falei errado, né? Michel Faber. Michel Faber, o romance de um autor que já escreveu, eu não conheço, tá? Pétala Escarlate e Flor Branca. Se alguém leu esse livro, Pétala Escarlate e Flor Branca, comente aí, porque se alguém comentar que é bom, eu talvez corra atrás para ler. O romance Sob a Pele, que aí sim, você vai entender exatamente o que acontece lá no filme. Inclusive, é até um pouco interessante, se você viu o filme, você reter as imagens do filme e jogar aqui quando você ler a história. É uma coisa interessante você fazer. Eu li o livro depois de ter visto o filme. E o livro realmente confirma aquela máxima, né? O livro é muito melhor do que o filme. Todo mundo fala isso assim como se fosse um mantra definitivo, né? Todo livro é melhor do que o filme. Em tese é, porque no espaço de um livro você pode especificar mais as coisas, esclarecer mais. Um filme é uma coisa que tem no máximo 2 horas e meia de duração. Você tem que ser muito mais resumido na tua história. Você não pode ficar ali, né, fazendo elucubrações e reflexões. Você não pode fazer isso. Então, a tendência é que realmente os livros sejam melhores que o filme. Porém, isso não é uma regra. Existem vários filmes que eu garanto para vocês são melhores do que o livro. Já citei aqui o Blade Runner. O Blade Runner, o filme é muito melhor do que o livro, né? O Vampiro do Espaço, Força Sinistra, Vampiro do Espaço / Força Sinistra, o filme e o livro são tão bons quanto. Por quê? O roteiro aproveitou o melhor do livro, sem dúvida nenhuma, o filme se basta, porém o livro acrescenta. Legal. O Blade Runner, não. O enfoque é completamente diferente e o filme é melhor do que o livro, que é um livro até meio excessivamente pessimista. O Sob a Pele, aí é o contrário. O livro é imensamente melhor do que o filme, apesar de não ter fotos da Scarlett Johansson aqui. E aí vai todo mundo pensar que eu sou tarado pela Scarlett Johansson. Não, é verdade. Eu até acho, logicamente, que a Scarlett Johansson é uma atriz belíssima e é uma boa atriz, mas eu até acho outras atrizes mais bonitas, tá? Mas eu acho que é interessante você tirar as dúvidas. Se você, por acaso, viu o filme Sob a Pele, você deve ler o livro Sob a Pele do Michel Faber para tirar as suas dúvidas, ou melhor, você enxergar, você entender aquele filme maluco da Scarlett Johansson com ela num reflexo, né, uma sombra da Scarlett Johansson num fundo branco, extremamente branco, em que a sombra dela vai fazendo umas coisas muito doidas, né, muito legais mesmo, tá? E aqui existe uma comparação, né, aqui na chamada, que eu discordo totalmente, tá? Mas eu vou citar para vocês.
Michael Faber conseguiu escrever A Revolução dos Bichos do século XXI. Eu discordo completamente, até porque não tem termo de comparação com a Revolução dos Bichos do George Orwell. A Revolução dos Bichos é uma crítica social e política e ideológica poderosíssima, maravilhosa. Esse filme aqui, esse livro aqui, não tem essa pretensão de ser uma crítica político-ideológica, social, como o George Orwell, tá? Mas fica a dica aqui para vocês desse livrinho que você encontra em sebo, não é difícil, e que é legal para quem gosta de ficção científica. Atenção, Sob a Pele, Michel Faber. Até a próxima.